Veja no ICL Notícias, segunda edição. Centrão nas mãos do PCC e da Faria Lima. Testemunha revela ao ICL que Ciro Nogueira recebeu propina de chefes do esquema. Estava indo encontrar o Ciro e posse dessa sacola. Tá chegando a hora. Seja firme e persistente, encare a vida de frente. Tudo sobre o julgamento de Jair Bolsonaro que começa amanhã em Brasília. Chantagem tarifária. Governo brasileiro espera novas sanções dos Estados Unidos caso Bolsonaro seja condenado. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando mais uma semana, mais um mês, na verdade. Hoje é dia 1º de setembro de 2025, semana de julgamento começando. Boa tarde para você que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube, para você que nos ouve na Web Rádio São João, no Ceará, e também na Rádio Cultural, no Rio Grande do Sul. Ao meu lado já tenho Chico Sá, Opa! o maior dos maiores. Oh, que maravilha ouvir isso. Promete, hein, Chico? É, aquela chegada da primavera com tudo. Tá chegando, né? Tá chegando. Semana histórica, né? Colocar tantos militares, e não militar qualquer, não é um soldado raso que vai ser julgado a partir de amanhã. Isso. São generais. É um ex-presidente. É o alto escalão, né? É o alto escalão. Então, é história. A gente abusa do qualificativo histórico, mas amanhã vale. E, na verdade, eu acho que o roteirista do Brasil que abusa. Mas amanhã pode. Vive muitos momentos históricos. Amanhã a gente pode colar aqui numa faixa gigante, histórico, porque é histórico. Amanhã a gente vai ter programação especial no ICL Notícias, a partir das 8 horas da manhã. Vamos falar também sobre todas as expectativas, te explicar tintim por tintim do que vai ter nesse julgamento, o que você pode esperar, quem é que vai falar. A gente vai discutir tudo isso ao longo do programa. Mas antes disso, tem uma notícia que foi publicada nesse final de semana no ICL Notícias, no nosso portal, Chico. Caramba! A gente falou hoje de manhã já também, que é, assim, realmente chacoalhando Brasília. Olha, todo mundo comentando essa notícia, no país inteiro. Parabéns para os nossos colegas, amigos, Calejon e Leandro Demore. E o Flávio Costa V. Costa, grande jornalista brasileiro, por esse rombo, né? Para quem não sabe ainda, né? A gente começa a dar conta que esse escândalo não deve ficar apenas nos personagens da Faria Lima e do PCC. Isso. Que eles teriam, e essa notícia mostra o começo dessa ligação, um comitê, um ramal em Brasília. E lá onde se suspeitava, no coração do Centrão, ali no meio do Centrão. Isso é importante, Chico, porque a gente via muitas movimentações em Brasília acontecendo para blindar realmente parlamentares de investigações, e agora parece que a gente começa a formular, né, a preencher as peças desse quebra-cabeça. Vou explicar para você que ainda não acompanhou, eu recomendo que leia a matéria ali com todas as minúcias, todos os detalhes no nosso site, iclnoticias.com.br. Mas, basicamente, a manchete do nosso site é a seguinte: acusados pela PF de chefiar esquema do PCC enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira, diz testemunha. Então, mais uma vez, reforçando aqui matéria dos nossos amigos, colegas, grandes jornalistas, Leandro Demore, César Calejon e Flávio VM Costa. Uma testemunha foi ouvida com exclusividade, garantindo que o presidente nacional do Progressistas, que é o partido do Ciro Nogueira, né, do senador, ele recebeu uma sacola com dinheiro vivo e que foi entregue essa sacola pelos chefes do esquema ali da Faria Lima com o PCC. Uma mega operação que foi deflagrada na semana passada e que a gente trouxe aqui também.
Aí, explicando um pouquinho mais, já vamos a Brasília também, conversar com a Manuela Borges, mas antes disso, esse dinheiro, segundo essa testemunha que foi ouvida pelos nossos jornalistas, foi enviado, o dinheiro, a ele, né, ao Ciro Nogueira, pelo Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo, e o Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Esses dois são os apontados pela Polícia Federal como chefes desse esquema, envolvendo facção criminosa, Faria Lima e todo esse grupo. Então, vamos chamar a Manuela Borges lá em Brasília para conversar Manuela com a na área. gente, repercutir essa reportagem tão importante. Manu, boa noite, aliás, boa tarde ainda para você que já está mais uma vez nos corredores de Brasília. Eu quero saber como é que está repercutindo essa história por aí. Olá, Gabi, Chico, toda a comunidade do ICL. Bem, aqui no Congresso Nacional ainda a casa um pouco vazia. Agora que começam a chegar os parlamentares, eu tentei repercutir com o líder do PT, deputado Lindbergh. Ele estava numa reunião no Planalto. Quando ele começou a conversar comigo, eu já entrei ao vivo. Acabou de passar aqui o líder do governo no Senado, o Randolfo Rodrigues. Está com dor de garganta, acabou de ir ao médico. Ele falou que na volta conversa aqui com a gente. Mas o fato é que os outros parlamentares passam pano, ainda, enfim, não acreditando que o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, teria recebido lideranças do PCC aqui no Senado, recebido esse pacote de dinheiro. A gente conversou agora há pouco com o líder do União Brasil, o senador Efraim Filho, que inclusive apresentou o projeto 125 de 2022, que é um marco legal do devedor contumaz, que tem tudo a ver com esse processo. O que é o devedor contumaz? É aquele que promove o dumping de empresas, ou seja, ele vende os produtos muito abaixo da concorrência, aí ele consegue reunir uma série de dívidas, nunca paga a União e depois ele abre um novo CNPJ, decreta falência antes, abre um novo CNPJ e faz isso de uma forma recorrente para nunca pagar a dívida. Inclusive, o senador Efraim Filho disse que nos últimos 10 anos, 200 bilhões de reais não foram pagos em dívidas, em impostos, e isso corresponde a 1.200 CNPJs de criminosos que usam esse sistema justamente para não pagar à União. Então, teve uma coletiva agora há pouco detalhando esse projeto. Ele falou que foi realmente um pontapé essa operação contra o PCC, ali atuando na Faria Lima, no sistema legal da economia para lavar dinheiro. Então, é um projeto que visa aí combater o crime organizado dentro da economia legal. A gente tem até uma falinha dele, mas o senador Efraim Filho, que é da Federação PP União Brasil, maior grupo político do Congresso Nacional, passou pano. A gente tem até uma falinha dele. Vamos a ela, Manu. Ele tinha convocado essa coletiva, como explicou aqui a Manuela Borges, para comentar justamente esse projeto de lei, que, de acordo com a testemunha que foi ouvida pelo ICL, seria de interesse do PCC. A gente tem essa fala com o Efraim Filho, que é líder do União Brasil no Senado, então a gente vai assistir esse trecho agora e volta a conversar. Vamos lá. Não cabe a mim fazer pré-julgamentos, o projeto não traz respeito a isso. Na análise do projeto não recebi nenhuma informação desse episódio e vi inclusive que o senador Ciro rebateu de forma veemente. Então realmente o projeto está focado na legislação mais técnica para que a gente possa coibir essa prática criminosa que aí sim, PCC, facções criminosas e organizações do crime estão aproveitando as brechas na lei para se infiltrar em setores estratégicos da nossa economia e assim poder financiar a escalada da violência que o crime organizado é responsável na sociedade. Eu quero aproveitar e trazer mais um trecho aqui em que é justamente a entrevista do Demore, do Calejão, com essa testemunha. Eles fizeram uma longa entrevista, mas a gente recortou um trecho que é bastante importante porque ele fala justamente a respeito da propina. Então a gente ouve e volta a conversar. Vamos lá.
Cheguei a tirar algumas fotos, inclusive tem um vídeo da sacola de dinheiro que estava indo para o Ciro Nogueira, enviada do dono da Copap, Roberto Leme, para o Ciro Nogueira. A título do quê? Tem a ver com esse processo que estava caminhando, na intenção de se frear esse processo. Você falou que viu uma caixa, uma sacola de... Uma sacola, O que é? Uma sacola, tipo, o quê? Uma sacola de papelão, assim, de alguma marca, talvez uma marca de roupa. É uma sacola grampeada, mais ou menos desse tamanho, de uma largura compatível com o tamanho de uma sede. Essa sacola saiu de onde e foi pra onde? Usado de São Paulo, foi para Brasília. Naquele dia, o Roberto Leme tinha uma reunião com o Ciro Nogueira. Esse dinheiro era pro Ciro Nogueira? Segundo, sim, o Roberto, sim. Você ouviu ele falar que era pro Ciro Nogueira? Sim, citando o Ciro. O Ciro, falou com o Ciro, não sei o que lá do Ciro, porque estavam indo encontrar o Ciro em posse dessa sacola. Naquele momento, o senador Ciro Nogueira não estava ali. Não estava. Eles foram encontrar o Ciro Nogueira no gabinete. Aí, Chico, uma sacola com dinheiro vivo que seria entregue ao Ciro Nogueira. A gente viu as imagens. E que seria da Copap, que é uma das empresas usadas no sistema de distribuição de combustíveis, no esquema dos postos. O senador falou agora que o Ciro rebateu de forma veemente. De forma veemente, eu não considero isso de forma veemente. Ele falou uma coisa que é completamente deslocada do escândalo desse depoimento que o ICL traz, que é o seguinte, podem quebrar meu sigilo, etc. Claro que não vou encontrar nada no sigilo. Foi numa caixa, foi nessa caixa aí, nessa sacola, exatamente para não entrar no sistema bancário. Esse tipo de dinheiro ele não circula na conta. Então, o que adianta? Com veemência, peço que quebre meu sigilo. Meu senhor, não vou encontrar nada, porque está na sacola. Sigilo não chega até a sacola. Eu também estaria tranquilo se recebesse uma tonelada de dinheiro numa sacola, depois, não, pega aqui minha conta. O cara não depositou na conta. Então, isso não, o Ciro Nogueira não é adjetivo chamar a ICL disso e daquilo, de pistoleiro, etc., que vai resolver o problema dele. O roteiro da vida do Ciro Nogueira é muito complicado, se você junta a esse caso, porque é o mesmo personagem que em abril estava lá em complô com a Faria Lima, defendendo da forma... Publicamente, né? Publicamente, defendendo que milionário não devia pagar impostos, que ia fazer tudo para, no Congresso, derrubar qualquer tentativa de tributar as grandes fortunas. É essa biografia que está sendo julgada. E que agora é alvo desse depoimento. Esse depoimento, a gente tem que reforçar também que ele foi dado aos nossos colegas do ICL, mas também à Polícia Federal. Ele já é, a essa altura, objeto de investigação da Polícia Federal. Eu acho que quando Ciro Nogueira se reporta ao ministro da Justiça, ele está querendo, de alguma forma, constranger, incomodar a Polícia Federal, porque o chefe da Polícia Federal é o ministro, automaticamente, legalmente, é o ministro da Justiça. Então, é uma forma também de constranger, de incomodar a Polícia Federal, porque, a meu ver, no momento ele está sem saída. Sim. Manu, eu também vou devolver para você, mas só aqui para pegar esse gancho da lembrança muito importante que traz o Chico Sá a respeito dessa conversa aberta ali com os empresários da Faria Lima, falando em sangrar o governo, mas não tanto, né, Chico, para conseguir viabilizar o projeto de governo que queria o Centrão. Vou trazer aqui o outro lado também, porque ele foi procurado pela reportagem, né, o senador Ciro Nogueira, ele teve questionamentos que foram enviados pelo jornalista Flávio VM Costa, e ele respondeu com ofensas e divulgou também publicamente o celular do Flávio, do repórter. Então, aqui a gente coloca o documento na tela, para quem não está nos acompanhando em vídeo, a gente destaca um trecho especificamente dizendo o seguinte, né? Ele chama o ICL de site de pistolagem da esquerda. Ele diz, reconhecidamente um site de pistolagem da esquerda contra seus adversários, uma espécie de milícia digital com gravíssimas e desleais calúnias imputadas contra mim. E aí, o nosso editor do site do ICL Notícias, o Chico Alves, também
prontamente repudiou essa declaração do Ciro Nogueira. Ele diz: o ICL Notícias repudia essa divulgação de celular de jornalista por parte de Ciro Nogueira. Ciro segue assim o figurino autoritário, segundo o qual deve-se culpar o mensageiro pela mensagem indesejada. E só para fechar, também diversas associações de jornalismo repudiaram essa conduta do senador. A FENAGE, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, também repudiando esse ataque, que foi um ataque direto ao Flávio Costa, ao jornalista Manu. É importante dizer que dinheiro vivo não é rastreável, né? Sim. Por isso que o crime organizado se utiliza desse tipo de moeda para poder fazer suas negociatas. Agora, essa pergunta que o senador, o líder do União Brasil, respondeu, que eu fiz, foi com relação a 2 emendas, né, ao texto que ele apresentou hoje e que vai ser votado amanhã no plenário do Senado. Porque a denúncia dessa reportagem investigativa indica que o PCC, por meio do senador Ciro Nogueira, estaria tentando emplacar 2 emendas nesse texto para evitar que realmente esse marco legal do devedor contumaz atingisse o setor de combustíveis. Só que o senador Efraim, que é o relator, ele não aceitou essas 2 emendas, ele preferiu não aprofundar sobre esse assunto, negou qualquer tipo de interferência, mas essas 2 emendas não foram aceitas no texto. Mas há sim essa denúncia, inclusive essa troca aí de favores, né? O lobby do crime organizado dentro do Congresso Nacional. Olha, eu te dou um dinheiro aqui e o senhor apresenta uma emenda ali. Então, mais ou menos isso que diz a reportagem, essa brilhante reportagem aí da equipe do ICL. Eu já parabenizei o Demore, o César Calejão e também o Flávio. E é isso, a ABRAGE repudiou, né? Eu também entrei em contato com o Ministério da Justiça pedindo uma nota, porque o senador Ciro Nogueira enviou uma notificação diretamente para o ministro Lewandowski, aí colocando em aberto o seu sigilo, e o Ministério da Justiça disse que ainda não tinha nenhuma posição para nos passar. Então, eu estou aguardando para ver a repercussão aqui dentro do Congresso Nacional. Nesse momento, tem a CPMI do INSS, acabou de começar. Então, os parlamentares estão chegando a Brasília, mais ou menos agora, de manhã. O Congresso estava completamente vazio. E a gente quer entender realmente de que forma isso repercute aqui dentro. Agora fica muito claro a PEC do Alibaba, como diz o nosso Guga Noblar, a PEC das prerrogativas para proteger parlamentares que estejam aí ligados com o crime, porque fica muito difícil punir se realmente essa proposta de emenda à Constituição for aprovada pelo Congresso. Sem dúvida, Manu. Segunda-feira, para quem não conhece, Manu conhece muito bem os corredores ali de Brasília, segunda-feira é sempre um dia pouco movimentado em relação aos outros, né? E aí vai se desdobrando, os parlamentares eles estão voltando das suas bases e aí que começa realmente o assunto a circular, principalmente porque a gente tem essa CPMI do INSS rolando, tem pautas importantes que estão sendo colocadas ali. A gente falava até um pouco antes de você chegar, né, Manu, Chico, sobre o quanto a gente percebe que essa movimentação dos parlamentares em relação à PEC da blindagem, até agora está se falando que eles querem colocar de volta na pauta a PEC a respeito da anistia, né, o projeto da anistia, porque também pode ser uma maneira de você ampliar essa anistia para as emendas parlamentares. Então, querendo assim, colocar de forma retroativa nessas emendas parlamentares. Que loucura, né? O que mostra é um esforço, uma vontade maluca de promulgar, fazer leis que os proteja. Que torne ali nunca mais ao alcance da justiça. Teríamos assim, tem você, eu, o cidadão, o trabalhador, e teria uma nova categoria no país que é intocável.
os intocáveis, como aquele seriado antigo. Esses ninguém pode mexer porque a lei não diz respeito a eles. Eles querem criar esse puxadinho de luxo assim, nas regras, na legislação brasileira para protegê-los. Gente, isso não é pouco inconstitucional, não, né? Isso é ilegal, imoral, isso não dá. E a coincidência, como já vinha o Flávio Dino, não é, Manuela, com esse trabalho ligado à questão das emendas, agora você tem toda esse noticiário do PCC com a Faria Lima, começa a ter alvos na classe política, no caso, quem inaugura esses alvos é o Ciro Nogueira. Então, é uma corrida maluca para se proteger, para criar ali um escudo de proteção na lei, no papel, para que não podem tocar na gente nunca mais. Isso a vergonha é essa. Aliás, né, Manu, as investigações também dessa mega operação, elas estão revelando conexões do crime organizado, inclusive com as emendas parlamentares também, sim. Licitação forjada em município, né, é uma maneira de que esses criminosos, né, controlarem essas regiões e conseguirem a aprovação nas suas bases também. Ali a gente tem a primeira lei, que a Manu trouxe aí do devedor quanto mais, que ela já indica um trabalho de forças criminosas, porque interessava principalmente a essas distribuidoras de combustíveis ligadas ao PCC, essa lei. Essa está por dentro ali do que ia acontecer com a aprovação dessa lei. Eu acho que resta agora também localizarmos, e aí entra o Ministério Público, de todo mundo que investiga no Brasil, Polícia Federal, outras leis que teriam sido votadas que passariam, inclusive, pelo Ciro Nogueira. Acho que a partir de agora, como o depoimento não foi só a ICL, o depoimento também está na Polícia Federal, eu acho que um trabalho de todo mundo que luta um pouco pela decência é esse. Em que momentos o Ciro Nogueira esteve atrelado a essa turma e o que interessava essa turma entre Faria Lima e PCC aprovar no Congresso? Seja uma lei por inteira, seja tirar uma emenda aqui, tirar um outro trecho acolá de outra emenda, porque você não precisa aprovar um projeto inteiro para cumprir uma missão dessa. Basta você tirar uma palavra numa lei que você já ajuda um setor. Essa é a ligação que resta ser feita a partir de agora. Manu. O Ciro Nogueira, a gente sabe que é um grande cacique da política brasileira, com grandes pretensões, inclusive ao Planalto. Ele costura ser o vice aí de Tarcísio de Freitas, que é governador do estado de São Paulo. Então, a gente sabe que a força política é enorme, ainda mais com essa parceria, com essa federação que foi criada com a União Brasil. Então, o crime organizado podendo chegar ao Palácio do Planalto. Isso é assustador. E também tem a questão das emendas, né? O ministro Flávio Dino, que é relator, que exigiu aí transparência e rastreabilidade no destino desses recursos. São 50 bilhões de reais de emendas impositivas, ou seja, obrigatoriamente o executivo tem que destinar esses valores para que deputados e senadores indiquem para onde que as verbas vão ser investidas nas suas bases eleitorais, e a gente sabe que tem sim muito desvio, inclusive até dinheiro público, bancando times de futebol. Já vieram denúncias dizendo que as emendas parlamentares estão pagando a folha de pagamento de times de futebol. Então, assim, tem que realmente investigar. O ministro Flávio Dino determinou mais de 700 milhões de reais, tem indícios de irregularidades. Então, eles querem se proteger e agora a gente vê que o buraco é mais embaixo.
que não são só as emendas, que é o crime organizado também atuando de forma velada aqui dentro do Congresso Nacional. Agora, passando essa PEC da blindagem do Alibaba, o que pode vir pela frente? Né? Lideranças do PCC, inclusive, buscando se eleger. Viram youtubers, viram instagramers e aí conseguem vários seguidores, têm dinheiro a rodo para investir numa candidatura. Daqui a pouco eles viram deputados, senadores e se tornam intocáveis. O Manu, aqui só para a gente fechar essa questão, né, sobre essa denúncia que foi publicada pelo ICL Notícias, o Pedro, PH, ele tem uma dúvida aqui que eu acho importante aqui de esclarecer, que ele pergunta se essa testemunha também falou com a Polícia Federal. E sim. Tem essa entrevista exclusiva, né, o ICL, dessa fonte que a gente deixou anônima, né, para preservar essa fonte, que teve contato com esses dois chefes do esquema criminoso, e essa revelação não foi só o ICL Notícias, ela foi oficializada em depoimento à Polícia Federal. Isso é importante, essa dúvida do Pedro. Então, só para trazer esse esclarecimento aqui. E, Manu, não posso deixar de perguntar sobre o julgamento, né? É o momento mais esperado dessa semana, eu acho que, na verdade, do ano. Do ano, né? Com certeza. Tempos. A gente vai acompanhar esse julgamento histórico aqui para a nossa democracia. A nossa equipe vai estar mobilizada desde manhã, incluindo Chico Sá e Manu Borges aqui também. O Jair Bolsonaro vai ser julgado junto com outros 7 réus lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Só para a gente trazer muito rapidamente o cronograma, Manu, porque eu quero ouvir o seu comentário sobre o julgamento. A gente tem amanhã a primeira data que foi colocada nessa agenda, nesse cronograma. Começa amanhã, então, dia 2 de setembro. Acusação e defesa participam no horário das 9 da manhã até meio-dia e depois tem uma pausa ali para o almoço, volta às 2 da tarde, vai até às 7. Logo depois a gente volta com todas as informações no ICL Notícias segunda edição, que aliás vai ter um horário especial justamente para abarcar tudo que teve durante o dia. Depois, no dia 3, tem só no período da manhã. Depois, no dia 9, 10 e 12, a gente tem também no decorrer dessa votação. Dia 12 é o dia programado para a sentença também, um dia inteiro de sessão, praticamente o dia inteiro só tem a pausa ali para o almoço. Quero um pouco que você conte como é que está o termômetro, Manu, nesse sentido, porque você vai estar aí diretamente de Brasília fazendo essa cobertura e trazendo tudo para a gente. Tem que dormir cedo e acordar bem cedinho, viu, Gabi? Porque 7 horas da manhã abre para o credenciamento. Hoje eu estive lá no Supremo tentando adiantar esse credenciamento. Eles disseram que não, que a partir das 7 horas da manhã, mas eu acredito que os jornalistas vão chegar muito cedo, antes disso, fazer uma fila lá na porta do anexo 2, onde vai ser esse credenciamento para os jornalistas. São 501 jornalistas, só de jornalista credenciado para fazer essa cobertura. Claro que não tem espaço para todo mundo. 66 desses jornalistas são estrangeiros, então eu vou chegar lá no STF às 6 da manhã, vou dormir às 9 da noite para tentar buscar meu lugar ao sol, porque na primeira turma onde acontece o julgamento, são só 80 lugares. Aí eles disponibilizaram a segunda turma, que tem 120 lugares. E do lado de fora, tudo indica que eles vão colocar um telão, uma tenda, porque o sol está forte nessa época do ano aqui em Brasília, uma seca braba. Vão colocar também cadeiras e as pessoas vão ter que acompanhar de fora, a maior parte. Não vai ter lugar para todo mundo, é por ordem de chegada, por isso que eu digo que tem que acordar bem cedinho. Então, é os olhos do mundo voltado para o Brasil. Já tem repercussão no Le Monde, no The Guardian, New York Times, Washington Post, The Economist. Então, é o mundo todo de olho nesse julgamento, que sim, é histórico. Nunca um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado, generais das Forças Armadas. Então, haja emoção. É isso mesmo, Manu. Vai dormir cedo, né, para dar aquela descansada, começar com tudo de amanhã. Se hidrata, porque o calor em Brasília também
tá puxado e a gente vai estar com você desde cedo te acompanhando em todas essas atualizações, querida. Bom trabalho para você e a gente conversa em breve. Tchau, tchau, gente. Ótimo trabalho e até amanhã. Até amanhã. Boa noite, querida. Amanhã promete, Cussá. Amanhã promete. Porque, olha, se fala em golpe de Estado no Brasil, desde a proclamação da República, 15 de novembro de 1898. Gente, nunca ninguém foi punido por isso. É um golpe atrás do outro. É anistia a rodo. Deixa passar, ninguém vai para cadeia, ninguém paga por isso. Chegou o dia. Por isso, o bom uso do adjetivo histórico agora, né? É um bom uso mesmo. Agora sim. Outro, aliás, agora a gente recebe aqui Rodrigo Viana para conversar com a gente. Estava falando sobre isso no ICL, gente. Boa tarde, Gabi. Boa noite já quase. Gabi, boa noite, querido. Tudo bom? Bem-vindo. Nós jornalistas abusamos às vezes do histórico. Tudo é histórico, né? Mas dessa vez mesmo. Dessa vez é um julgamento histórico. Não tem outra palavra para a gente usar, não. E a gente falava sobre esse momento histórico aqui também. Acho que vale a pena a gente trazer essa aula que a gente teve de como salvar as democracias, né, e como as democracias morrem, com o professor Daniel Ziblatt, que é professor de Harvard e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil agora. Então, se você não assistiu, tenha essa última chance de assistir essa conversa com o Eduardo Moreira, que foi inédita aqui no Brasil, e ele é um dos mais procurados, acho que um dos maiores especialistas nesse tema do mundo inteiro. Então, uma aula assim, fundamental para entender como é que as democracias estão sendo destruídas por dentro, como é que a gente pode nadar contra essa corrente. É o último dia hoje para você assistir esse replay dessa aula e descobrir também como entrar para o ICL, apoiar o nosso jornalismo. Amanhã a nossa equipe todinha mobilizada em Brasília, e esse tipo de cobertura a gente só consegue fazer com o apoio da nossa comunidade, não é isso, Rodrigo? Fundamental. O apoio da comunidade participando dessa aula, está aí na tela para você participar, icln2.com.br, que foi uma conversa, né, muito bem conduzida ali pelo Edu, com o Daniel Ziblatt, mas você pode ajudar sempre, né, se tornando membro do ICL, se inscrevendo no canal, para que a gente tenha cada vez mais volume na transmissão aqui dos nossos programas e com isso consiga ter uma equipe cada vez mais forte, né? Estava vendo agora a cobertura lá direto de Brasília. Eu lembro quando eu entrei aqui no ICL, poxa, será que vai dar para ter a correspondente, a Elô? Ela ficava mais no estúdio. Hoje nós temos, né, vários repórteres em campo, com equipamento no Congresso, uma televisão na internet. Então, é um projeto que vai se consolidando cada vez mais o ICL. Sensacional, Rodrigo. Então, para você que está nos acompanhando aqui também em tela, né, em vídeo, você pode também apontar o seu celular para esse QR Code ou vai lá em icln2.com.br, deixa o seu e-mail que o replay está liberado e você só consegue assistir hoje, se você se inscrever hoje. E a gente volta aqui a conversar a respeito de Brasília, né, e desse julgamento que está para acontecer. O ministro do STF, Rodrigo Alexandre de Moraes, autorizou que o deputado Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele visite o Jair Bolsonaro. Alguns já foram, a gente já comentou até algumas figuras políticas que foram fazer visita para o Bolsonaro, né? Tarcísio de Freitas sendo um deles. Inclusive teve uma história de que o Bolsonaro estava reclamando de gente que foi lá para faturar politicamente em cima dele, e parece que foi um recado para aquele Zucco, aquele deputado que foi lá e disse, eu vou fazer até um churrasco. E o Bolsonaro querendo vender a imagem de que está cheio de problema de saúde para cavar uma domiciliar, e o Zucco falou besteira, disse que fez um churrasco com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro passou a escolher melhor as visitas. Agora, esta visita do Arthur Lira eu acho sintomática sabe, aos 45 do segundo tempo, perto da hora do julgamento, parece assim um sinal, uma sinalização, talvez menos para o Bolsonaro e mais até para o Lula, do tipo, eu sou até o relator aqui do imposto de renda até R$5.000, mas eu continuo com o meu pé lá na direita, na extrema direita, se precisar. Então faz essa visita, deixa uma porta aberta com a turma da direita. Eu acho uma visita suicida. Você acha? Ele é candidato a senador, senador em Alagoas, um estado
com maioria lulista a essa altura, com a família do Renan Calheiros com uma larga vantagem no momento. Uma visita desse tipo é bancar um pouco o bolsonarismo. Eu acho uma visita eleitoralmente meio suicida. Agora, talvez como parte desse grande acerto e acordo que está sendo feito para construir a candidatura do Tarcísio. Então é mais um que deve ir para o Bolsonaro? Sim. Dizer, Bolsonaro, apoia o Tarcísio, ou é indulto ou é anistia. A gente dá um jeito, a gente garante depois para você lá na Câmara. Ele está indo mais lá para esse tipo de conversa. Mas, de qualquer maneira, eu acho uma visita muito arriscada. E é um termômetro muito ruim, né? Porque amanhã é o primeiro dia do julgamento, justamente nesse momento o Arthur Lira vai fazer a visita para o Bolsonaro. E ele, assim, a não ser que tenha uma dívida, inclusive financeira, com o bolsonarismo, que não seja só uma dívida da política, dos acordos, a não ser que tenha uma dívida à sociedade. Pode ser. Não estou dizendo que tem, mas cabe a mim, como jornalista, levantar essa suspeita. Não é uma visita qualquer. Mas tem uma cara mais desse grande acordo da direita que a gente olha e acha ainda improvável, né? O Tarcísio abrir mão de uma candidatura certa para governador e arriscar tudo para presidente. Mas como a pressão está muito forte, né, por parte dos empresários, da Faria Lima, do agronegócio, dos partidos, porque o Ciro Nogueira, por exemplo, é um que é louco para o Tarcísio ser candidato a presidente para ele tentar ser vice, inclusive. Sim, sim. Então, tem um movimento de Bolsonaro, tudo no Tarcísio, fecha com o Tarcísio vai te prometer indulto. Então, o Arthur Lira pode também estar indo cumprir essa missão na véspera do julgamento, né? Não cometa nenhum ato de insanidade, depois a gente tira você da cadeia, alguma coisa nessa linha, né? Aliás, esse encontro deve estar acontecendo agora, porque a previsão era até umas 6 horas da tarde, então a gente não tem atualização, porque está acontecendo nesse momento, e à medida que a gente tiver informação desses bastidores, a gente pode trazer também. Não, e mais 2 informações. O Alexandre Moraes autorizou, desde que a visita acontecesse, até às 18 horas, então se ele entrou, foi agora, faltando... Porque até meia hora atrás eu estava ali na redação tentando buscar atualização, nossa equipe também, nossos editores, e não tinha informação ainda. E outro fato curioso é que autorizou, mas o carro do Arthur Lira vai ser revistado na saída. Tem que passar por revistas. Inclusive porta-mala. Inclusive o porta-mala vai ter que abrir para ver se o Jair não está escondido. Foi uma regra estabelecida, né? Vale para qualquer automóvel que entrar, até para o caminhão do gás que entrar lá, qualquer coisa que entrar. Foi o Bolsonaro pendurado no caminhão do gás, né? Algum mercado que vai entregar alguma coisa tem que verificar. Pois é. Algum remédio para soluço que a farmácia mandou entregar. Tem que ver tudo. Agora, ele teve ele teve um longo tempo para prestar esse apoio ao Bolsonaro. Vai justamente na véspera do julgamento. Eu não sei qual vai ser esse recado, se é só ali essa inclinação, esse acordão pró-Tarcísio de Freitas, que nem disse que é candidato, também não ele está jogando esse jogo que é bom para ele, até para ele ser candidato a governador. A reeleição é bom também, ele ficou muito chateado. Eu lembro de uma nota da Bela Megali no Globo, que foi uma nota interessante, que falava como o Tarcísio ficou chateado com uma provocação esperta do Lula. O Lula começou, assim, por umas 2 semanas, citando os candidatos adversários e não citava o Tarcísio. Citava o Zema. Aquilo teria incomodado o Tarcísio se sentir um pouco fora do jogo. Então, é óbvio que ele tem que dizer que é candidato agora. E ele disse mais, né? Ele disse que ele vai indultar, né? Se virasse presidente, indultaria o Bolsonaro, e disse que não confia muito na justiça. Isso foi um desastre. Isso né? eu acho muito grave o que ele falou. Repercutiu muito mal hoje na imprensa tradicional isso. E lembrando que ele já levou várias chamadas, assim, puxões de orelha do Estadão, né? Vários editoriais. E hoje o pessoal estava vendo na Globo News também, puxando a orelha do Tarcísio. Como é que você fala em ser candidato a presidente, mesmo sem dizer, mas dá a entender que pode ser candidato a presidente, já contratando um conflito com o Supremo, porque prometer indulto... Olha, a gente já ouviu aqui vários juristas. Você não dá indulto para uma pessoa, não existe isso. As pessoas acham que pode, mas não. O indulto é algo impessoal, né? É algo republicano, teoricamente. Eu vou indultar todos aqueles que já cumpriram metade da pena, vou reduzir em 1/3. Assim, é uma regra que não pode valer para um cidadão, tem que valer para milhares, centenas. Exatamente. Né? Então se der o indulto, o Bolsonaro fez isso com o Daniel Silveira. O Supremo cassou. Cassou, não está valendo, é bom lembrar esse caso aí.
O caso do Daniel Caso Silveira emblemático, né? É emblemático. Então, se der o indulto nesses moldes, o Tarcísio está prometendo que não pode dar, porque lá na frente o Supremo vai caçar. É isso aí. E acho que vale a pena a gente dizer também é que essa visita está acontecendo num momento que o Bolsonaro e a defesa do Bolsonaro já tem sentido que assim, a chance de absolvição nesse julgamento que vai acontecer, começa amanhã, na verdade, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é quase que nula essa chance de acontecer. E por isso eles estão pensando, todos os advogados, a defesa do Bolsonaro, eles estão pensando nas estratégias, né, para conseguir ou que ele não seja preso, vamos dizer assim, para que ele fique, de repente, numa prisão domiciliar, e também para pensar em alternativas para reduzir também essa pena. O jornalista Caio Junqueira, que é da CNN, hoje ele destacou que a equipe de defesa do Bolsonaro está elencando uma série de elementos para protocolar uma petição, olha só, pessoal, ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos dos Estados Unidos ou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Veja só que ironia, né? Porque a extrema-direita, inclusive o próprio Bolsonaro, sempre todos eles debocharam da defesa dos direitos humanos. Não só debocharam, como a gente quer resgatar, que é sempre bom a gente resgatar na história, né? É bom que os prints eles são eternos. Então a gente tem aqui o Carlos Bolsonaro com uma foto do pai dele com uma camiseta. E a gente lê nessa camiseta, direitos humanos, : esterco da vagabundagem. Então, isso foi em 2017, essa postagem, tá, gente? Um ano antes do Bolsonaro ser eleito presidente. Nessa época, tanto Bolsonaro quanto o clã Bolsonaro dizia que direitos humanos era o esterco da vagabundagem e agora estão recorrendo, né, aos direitos humanos para dizer que essa questão do Bolsonaro, né, ter virado réu e estar sendo julgado, está ferindo os direitos humanos. Vamos chamar... Ele falou aquele outro absurdo, né? Quando tinha uma campanha para encontrar os desaparecidos do Araguaia, e ele botou um cartaz lá no Congresso, quem procura osso é cachorro. Isso. Então, o Bolsonaro, assim, a quantidade de frases absurdas contra os direitos humanos que ele já usou, agora só falta essa. Mas, enfim, os direitos humanos ainda estão aí atacados por ele, pela turma dele, pela extrema-direita, e agora ele tenta usar algo que ele sempre atacou para tentar salvar a pele, Gabi. Agora é interessante que são cortes que são condenadas, inclusive, pelo próprio Trump, o amigo dele. Então, por que ele vai para lá? É curioso. Vamos chamar aqui o nosso convidado também para conversar com a gente a respeito desse assunto, que é o Pedro Costa Júnior, que é doutor em ciência política. Professor, é um prazer te receber aqui no ICL Notícias mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Satisfação revê-la. Prazer estar com o Rodrigo e com o Chico Sá, o maior brasileiro de todos os tempos. Ô, garoto! Assim, isso é que é publicidade boa. Eu falei isso na abertura do programa hoje, que é o maior dos maiores. Eu faço cor. Boa, eu tenho amigos. Bom demais. Agora, Pedro, a gente mostrou essa imagem de 2017 que foi importante a gente resgatar para mostrar como, dependendo, né? Veja só como o curso da história levou o clã Bolsonaro e a própria extrema-direita, né, a defender agora direitos humanos porque convém para tentar salvar o pai da prisão ou tentar amenizar a situação, visto que a defesa do ex-presidente vê que não tem alternativa, que realmente vai ser uma condenação. Resta saber se vai conseguir algum tipo de atenuante, né? É isso, Gabi. Como diria um barbudo do final do século XIX, um filósofo político que o Rodrigo conhece bem, tudo que é sólido se desmancha no ar. Se tem uma coisa que a extrema-direita não consegue resistir num prazo menor do que outros movimentos, é o tempo. O tempo ele desnuda a extrema-direita, né? O rei está nu. Veja, esse julgamento do Bolsonaro, que vocês estão cobrindo aí, eu estava acompanhando aqui, né, cobrindo com tantos detalhes, que tem sido chamado também o julgamento mais importante do século XXI, que tem a atenção de toda a mídia internacional, da comunidade internacional como um todo. Serão dezenas e dezenas de jornalistas cobrindo aqui amanhã o início desse julgamento. Não? Ele é uma espécie de exemplo para o mundo. Ele vai ser um julgamento exemplar justamente na era em que nós estamos vendo as grandes ameaças às democracias, ou como o clássico, né, dos professores de Harvard, que estiveram aqui no Brasil recentemente,
aqui no ICL, no Roda Viva, Como as Democracias Morrem. Esse julgamento ele é uma lição para a resistência das democracias, para as democracias não morrerem, as democracias ocidentais, sejam elas centrais ou periféricas, não padecerem no século XXI. Então veja, nós pegamos, por exemplo, a capa da The Economist, agora, né, a última capa da The Economist, que são as tábuas sagradas do liberalismo econômico, a revista mais respeitada do ponto de vista do mercado, né, da economia de mercado, e que tem uma tradição muito grande, né? Os britânicos, os ingleses, eles têm aquela visão ainda ultramar, né, marítima do mundo, né, da era vitoriana. Então, poucas vezes a capa vai ser um país periférico, e poucas vezes na história foi o Brasil. Nós tivemos lá o Cristo decolando, uma época, no Lula 2, depois tivemos o Cristo para baixo, na época do lavajatismo, naquela crise, e agora nós temos o Bolsonaro de Viking, né? Parece até, enfim, também o último livro do nosso amigo Jamil Chad, né? Mas qual que é a importância, a relevância de uma revista como a The Economist chamar a atenção para isso? Que esse julgamento é um julgamento que tem uma relevância global, ele não é um julgamento local, ele é um julgamento que é olhado por todo o sistema mundo nesse momento, e sobretudo pelas democracias, e sobretudo pelas democracias ocidentais. Porque este recado que será dado, se o Brasil é capaz de resistir à sua democracia e dar, como eles disseram, um exemplo, aquela que já foi a maior democracia do mundo, historicamente, os Estados Unidos, e que ainda se enxergam como a maior democracia do mundo, se o Brasil ele consegue dar esse exemplo agora, esse é um exemplo global, que depois pode se repetir, inclusive, nos Estados Unidos, pode se repetir em El Salvador, onde o discurso é cada vez mais frágil, o exemplo da ultradireita, agora o sujeito lá tem que cortar o cabelo de acordo com o presidente, pode se repetir na Argentina, onde o Milei já está sendo apedrejado nas ruas. Então, veja, nós estamos falando de um primeiro grande exemplo que pode se tornar universal. Então, eles não resistem ao tempo, Gabi, e nós estamos numa página histórica, todos os dias já são páginas históricas, né, Rodrigo? Mas é uma página histórica realmente. Agora, é muito interessante você trazer essa leitura, professor, porque eu ia justamente puxar aqui um artigo do Jamil Chad no UOL, né? Ele publica na coluna do portal UOL falando desse esforço, apesar, né, desse esforço da defesa do Jair Bolsonaro de querer internalizar o julgamento, puxar essa discussão no âmbito dos direitos humanos, apesar de toda a hipocrisia, é isso que está acontecendo, mas a comunidade internacional está observando muito bem tudo o que está acontecendo. Esse artigo do The Economist talvez, essa revista britânica, né, olhando para isso e colocando na capa, é muito importante isso que você traz, e quer saber como é que o Brasil, né, vai reagir em relação a isso, qual que vai ser o resultado desse julgamento. O mundo todo está com o olhar voltado para isso, e que não deixa de ser uma testagem, uma espécie de testagem da credibilidade, da democracia também brasileira, e combatendo o autoritarismo no momento, né, que está se levantando contra uma tentativa de golpe, e também muita gente fala em golpe fracassado, também corroboro com isso, no dia 8 de janeiro. Então, está na coluna também do Jamil Chad. Esse artigo eu acho importantíssimo, isso que ressalta o professor. Diga, Rodrigo. Não, eu ia perguntar para o professor, ele citou, né, ao longo da história, né, a democracia dos Estados Unidos é muitas vezes apresentada como um exemplo, nos cursos mesmo de ciência política ele sabe bem, né, o estudo da Constituição, a maneira como foi feita a Constituição dos Estados Unidos, né, o rompimento com a Inglaterra, a construção que se deu ali. A gente olha aqui para o Brasil e talvez não valorize tanto o que foi a construção que veio em 1988, né? Nem sempre a gente dá a devida valorização. Porque, olha, se o Brasil está conseguindo fazer essa defesa da democracia, é muito menos devido a boa parte da sua elite econômica, que em geral se bandeou para o lado do Bolsonaro e já está bandeada de novo para o lado de um candidato que promete até anistiar ou indultar, se for candidato e se ganhar, e muito mais porque houve um certo arranjo de forças democráticas e tal, que construíram a Constituição, construíram algumas instituições e tal. Como é que você vê isso, né? O que explica, afinal, que o Brasil, o país que a gente mesmo vê como periferia do Ocidente, e né? Tá na periferia, apesar da importância econômica, geopolítica e tudo,
mas durante muito tempo visto como a periferia do Ocidente, consegue colocar anteparos à extrema-direita e não está fazendo isso por um lado revolucionário, mas defendendo a Constituição. É quase que assim, um liberalismo extremado. Assim, vamos defender radicalmente a democracia e botar na cadeia, inclusive, general, almirante e um ex-presidente. O que explica essa virada num país que sempre foi visto como periferia do capitalismo, um país com dificuldade institucional, né? Com sempre acordões entre suas elites? É interessante mesmo observar esse fato, não? Ô, Rodrigo, nós vamos precisar de um podcast aqui para responder essa questão, mas eu vou ser sintético, né? Eu prometo. É verdade. Veja, a nossa Constituição, a Constituição cidadã, né? Eu tenho certeza que todos os dias o Chico acorda e ele sauda o doutor Ulisses Guimarães, né? Com certeza. Tem esse papel histórico tão importante nessa Constituição, na liderança dessa Constituição. Nós temos aí 2 momentos, né? A partir do momento que ela foi fundada, e é uma Constituição das mais avançadas do mundo, e um segundo momento, que a partir do momento que ela foi fundada, tudo que as elites brasileiras, que o Gessé tanto esmiuça para nós todos aqui, o professor Gessé Souza, faz é tentar destruir essa Constituição. É tentar destruir justamente a cidadania que essa Constituição proporciona. O tempo todo nós estamos vendo isso ser feito. O último capítulo da destruição, da tentativa de destruição da Constituição cidadã, foi o avanço do bolsonarismo, foi a chegada do bolsonarismo e o avanço do bolsonarismo. É uma clara tentativa exatamente desse sonho democrático. Ali foi, essa Constituição, ela era uma utopia democrática, é uma utopia cidadã, é uma utopia que precisa se realizar, que tem que ser defendida e que precisa se realizar. E que é uma utopia real, de certa maneira, nós podemos dizer, porque ela dá lastro para nós enfrentarmos um momento como esse, em que o Brasil, como muito bem colocado pela Gabi, se torna um exemplo para o mundo. Veja, o Jamil Chad, ele tem uma expressão, né, interessante, que o Brasil ele está sempre 2 anos depois do que acontece nos Estados Unidos. Então, lá a extrema-direita foi eleita em 16, depois foi eleito aqui no Brasil em 18, lá eles tiveram o Capitólio, 1 ano depois nós tivemos aqui a tentativa de golpe, fracassado em Brasília. Então, a gente vai espelhando, né? E justamente por causa dessa Constituição cidadã, que você coloca tão bem, Rodrigo, nesse momento, nós podemos nos antecipar a esses 2 anos que nós estamos sempre atrasados e que tem muitos exemplos com relação aos Estados Unidos. Nós estamos na linha de inversão. E a comunidade internacional percebeu isso. Essa capa da The Economist, não é só The Economist, você abre todos hoje os jornalões do mundo, Le Monde, New York Times, The Guardian, todos os grandes jornais ocidentais do mundo, eles estão chamando a atenção para esse julgamento. Porque eles sabem que no momento que nós estamos vivendo da crise da hegemonia americana, ela se mistura com a crise da democracia americana. E que esse exemplo que o Brasil dá, como disse a reportagem do The Economist, é o exemplo que vai para salvar os Estados Unidos. Porque o que a nossa Suprema Corte hoje faz, o nosso Supremo Tribunal Federal faz, a coragem, a independência do poder que ele tem, é o que não tem nos Estados Unidos. Aonde a Suprema Corte, ela se acovarda diante de Trump e ela não combate os excessos de Trump. Então, através da nossa Constituição Cidadã, desse momento que nós temos a Suprema Corte agindo de maneira independente, e que nós temos também um governo atuante, né, com a liderança com o presidente Lula. Você disse que nós somos um país da periferia do Ocidente. Claro, nós somos o Sul Global, nós somos um país do Sul Global, que está se movendo. E nós temos um presidente que não é um presidente com uma relevância regional apenas, mas o presidente Lula é um presidente de uma relevância global, é um dos grandes líderes do mundo. Então essa conjunção de fatores coloca, Rodrigo, o Brasil numa vitrine que futuramente pode ser um exemplo para os Estados Unidos sem nenhum devaneio, sem nenhum exagero, sem nenhuma utopia, e pode ser um exemplo para outros países da América Latina, certamente. Como eu citei aqui, todo mundo foi para El Salvador da extrema-direita. Agora já está mais complicado defender, e cada dia vai ser mais complicado defender o Bukele. Ou a mesma coisa com relação à Argentina. E esses caras vão ter que prestar conta. Bukele, Trump, Milei, todos eles vão ter que sentar, Netanyahu, eles vão ter que sentar no Supremo Tribunal. E o exemplo pode ser dado agora. Muito bom.
Muito bom, excelente. Excelente. Isso quer comentar? Dá tempo mais uma aí? Claro. Opa, não, o Pedro traçou um bom cenário internacional, como o Brasil é visto no momento, como exemplo. E aqui no nosso terreiro, Pedro, o que você acha que a reação política, o Congresso ameaça com lei de anistia, como é que você acha que vão ficar aí as placas aí com uma condenação, com um carimbo de Bolsonaro condenado? Você acha o que é que teremos de grandes alvoroços, digamos assim, na política? Ô, Chico, me parece que é um momento interessante para o campo democrático, né? A extrema-direita está batendo cabeça, ela está perdida. Veja, vocês comentavam aí, né, os movimentos do Rodrigo. Desculpa, o Rodrigo comentava os movimentos do Tarcísio, né? O Juca Kfouri hoje de manhã falou que o Tarcísio parece uma biruta de posto, né? Sim, e isso não é só o Tarcísio, isso se aplica a todos esses governadores pré-candidatos à direita. Porque qual que é o movimento que tem sido feito, Chico? Bolsonaro, ele não vai apoiar ninguém. Nesse momento, esse é o movimento que está sendo feito, né? O primeiro candidato deles é Jair, o segundo é Messias e o terceiro é Bolsonaro. Ele não vai apoiar ninguém que não seja ele mesmo, e ele não vai ser candidato, ele vai estar preso e ele está inelegível, então ele não vai ser candidato, mas ele vai levar isso até o final, ele não vai apoiar ninguém que não seja ele ou alguém do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, dessa primeira milícia bolsonarista, né? Ou seja, a família dele. Então, ele não vai apoiar esses... E eles estão percebendo, esses outros governadores e candidatos da extrema-direita. Veja, o Zema, que é a maior vergonha que Minas Gerais já produziu, meu estado querido, né? Ele está se expondo. Ele foi no Roda Viva, né, se expôs, passou por humilhações, ele está dando entrevistas em todos os lugares, ele vai a todos os canais, e ele lançou a pré-candidatura dele. Por quê? Porque ele viu que não vai ter a bênção de Bolsonaro, ele viu que não vai ter a unção de Bolsonaro. A mesma coisa o Ratinho Júnior está fazendo. O Ratinho Júnior publicou um post agora, semana passada, dizendo o seguinte: é preciso virar a página. É preciso virar a página com relação ao quê? A Bolsonaro, porque Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso e vai ser inelegível. E ele sabe que não vai ter a unção de Bolsonaro. Ele sabe que não vai ter a bênção de Bolsonaro. Quem ainda sonha com isso? Quem sonha com isso é o governador de São Paulo aí, é o Tarcísio, que vai ser rifado. Ele não vai ter a bênção de Bolsonaro, a não ser que aconteça um desenho muito difícil. Mas o Bolsonaro não tem isso nos projetos dele. Isso não passa pelo Bolsonaro. O Tarcísio tem uma grande chance de virar um novo Dória. Ele ser um traidor do bolsonarismo e ser isolado do ponto de vista do Bolsonaro. Então a estratégia é o seguinte: eles vão com o Bolsonaro até o final, essa estratégia, e vão dizer que essa eleição, Chico, eu fecho aqui para não me estender, essa eleição foi ilegítima. Essa eleição foi ilegítima porque o candidato que era para ser candidato e que ele foi impugnado. Uhum. Então eles não vão reconhecer o candidato vencedor, que se desenha, né? Tem muita água para correr debaixo do rio, mas se desenha para uma reeleição do presidente Lula. Logo, isso abre um espaço para uma intervenção da Casa Branca, do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, como eles fizeram na Bolívia, ao não reconhecer a eleição do Morales, colocar a Inhanez lá no lugar, que depois foi achada numa cama box, quando tudo foi esclarecido, fugindo, como eles fizeram com o Maduro, ao primeiro lançar o Guaidó, depois não reconhecer a eleição deles. Então há um alinhamento hoje entre o Departamento de Estado americano, entre o trumpismo, entre o MAGA e os setores da ultradireita bolsonarista estadunidense. Agora, quem vai ser rifado? Quem perde? Quem vai bater cabeça? Vai ser a direita e a extrema-direita, que não é a família Bolsonaro. Todo esse resto, eles estão começando a bater cabeça e isso vai piorar nos próximos dias. Muito professor, bom. Sempre um prazer te receber aqui no ICL Notícias, o professor Pedro Costa Júnior, tirando todas essas dúvidas. É um pouco olhando para o horizonte, né, professor? A gente ainda vai conversar muito por aqui, porque pode vir ainda sanções dos Estados Unidos e por aí vai. Então a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, Gabi. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Obrigado. Aliás, gente, uma pausa muito rapidamente aqui para a gente falar sobre uma entrevista que assim, eu achei interessantíssima. A gente vai trazer o João Silvério Trevisan, que é escritor, dramaturgo, cineasta, ele é ativista. A gente vai falar aqui
da luta LGBTQIAP+, do Brasil, ele foi um dos precursores, né? Tinha uma revista... Lampião, né? Que foi Lampião, exatamente. As pessoas ouvem falar muito nos jornais de resistência, no Pasquim, no Movimento e tal, mas ele fez o Lampião, né? Um das pessoas que estava ali à frente do Lampião, um dos primeiros. Na vanguarda. Na vanguarda da defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Pioneiríssimo, Pioneiro, né? Lampião, bem lembrado. Além de um grande escritor. Exato. Então a gente traz aqui no Chico Pinheiro Entrevista, logo na sequência, que a gente termina aqui às 7 horas da noite, o SL Notícias segunda edição, e você já pode acompanhar a entrevista. Vamos assistir um trechinho rapidinho, na volta a gente vai conversar com o Cacai sobre a expectativa do julgamento, então, hein? Trevisan e depois Cacai. É isso aí, vamos nessa. Os gêneros são construídos, não é, socialmente, culturalmente. Eu escrevi um livro, não é, chamado 6 Balas num Buraco Só, em que eu estudo exatamente, enfim, uma abordagem multidisciplinar de vários pontos de vista, desde psicanálise até artes, não é? Como é que esse masculino foi sendo construído? O masculino ideal. E você, enquanto homem heterossexual que faz parte desse masculino ideal, você não pode sair da linha. Esta é a linha que é traçada para você. Não pode chorar, não é? Não pode, enfim... Se emocionar. Você... Tem que brigar. Estava horrorizado na escola. Tem que brigar. Tinha que brigar. Brigar eu nunca gostei. Não pode reclamar de dor, não é? Enfim, você vai se tornando um pequeno robô, não é? Ou seja, você vai se desumanizando por conta da cultura que criou esse aspecto. Então, eu sofria, claro, eu não sabia de nada disso, porque eu não me enquadrava nem de longe nesse projeto ideal de masculinidade. Excelente, então a gente acompanha a partir das 7 horas da noite, não perde, e se inscreve também no grupo de WhatsApp, cl.com.br/Chico, para receber as novidades antes de todo mundo. Vamos voltar a falar do julgamento contra Bolsonaro e outros 7 réus também da trama golpista. Eu vou chamar o Cacai aqui para conversar com a gente. Cacai, muito boa noite, um prazer te receber nessa semana, meu querido, histórica, né? Bem que você avisou, Cacai, setembro. É o único que avisou. Avisou primeiro e avisou que, olha... Quando setembro chegar... E chegou em setembro, Cacai na mira. Dia 2 já começa. Eu acho que eles estavam esperando chegar setembro só para eu não errar, entendeu? Pô, Cacai, eu vou aproveitar e trazer aqui as acusações contra Bolsonaro para refrescar a nossa memória e de quem está nos acompanhando também. Então, a gente tem... organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e também deterioração de patrimônio tombado. Vamos começar por aí, Cacai, porque alguns juristas já colocam que alguns crimes podem ser considerados complementares, de alguma maneira isso pode influenciar na pena, enfim. Quais desses crimes a gente pode ter certeza que entram nesse rol da condenação e o que a gente pode ter ainda, de repente, a defesa do Bolsonaro pode conseguir reverter ou pode entrar com algum tipo de argumentação? Veja bem, Gabi, se esse julgamento fosse o primeiro julgamento que estivesse se dando no Supremo Tribunal sobre esses fatos e sobre essas imputações, quem escolheu as imputações foi o Procurador-Geral da República. Repito, o Poder Judiciário é um poder inerte, o Supremo não pode escolher os crimes que ele vai julgar. A Procuradoria, que é o Dominus Lide, apresentou esses 5 crimes. Eu diria que lá atrás, quando começou esse julgamento, nós temos que pensar que tem 700 pessoas condenadas. Poder-se dizer que talvez o golpe, mais a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito, pudesse ser um absorvido pelo outro e seria uma discussão técnica interessantíssima. Até tem um julgamento, porque você sabe, antes da mudança do regimento do Supremo, que foi em dezembro de 2023, esses julgamentos estavam se dando no plenário. Lá no plenário, o ministro André Mendonça e o ministro Barroso chegaram a ficar vencidos com essa tese. Ocorre
que na primeira turma, que é onde o julgamento vai se dar amanhã, obrigatoriamente, porque depois que houve mudança do regimento, o regimento tem força de lei, o regimento Supremo. Todos os processos estão sendo julgados pela primeira turma. A primeira turma já enfrentou essa questão diversas vezes, 700 e tantos condenados. Então, no meu ponto de vista, serão todos condenados a todos esses crimes, tirando o deputado federal, que pelo fato de que houve uma decisão da Câmara, tiraram os crimes de dano, especificamente, que não vão ser julgados amanhã, só depois que ele for cassado, for condenado, é que ele responderá esses 2 crimes. Mas Bolsonaro e os seus asseclas mais próximos responderão por esses 5 crimes, e no meu ponto de vista, porque o julgamento, o Poder Judiciário, ele obrigatoriamente tem que ter uma coerência. Não dá para você julgar 700 pessoas com os mesmos crimes, os mesmos fatos. Aí o que divide, o que faz a diferença é a participação aqui ou acolá. Por isso é que essas pessoas foram condenadas nas penas mínimas. Somadas foram condenadas a 12 anos, a 14 anos, a 17 anos, que no Brasil você tem que estabelecer a pena mínima. A partir de amanhã vai começar o julgamento daquele núcleo chamado crucial, que são os chefes. É aquele que seria o maior beneficiário, Bolsonaro. Quem é que coordenou, quem é que conseguiu conseguir material para poder fazer toda essa trama. Foi uma trama caríssima. Então, esses serão julgados pelos 5 crimes, no meu ponto de vista, serão condenados pelos 5 crimes. A diferença vai ser a pena, porque as penas obrigatoriamente terão que ser muito mais elevadas. É claro, você não pode pegar um cidadão que estava dentro do Supremo Tribunal, que tinha que ser condenado, que tinha que responder, que estava lá depredando, fazendo tudo que fez, participando do golpe, mas esse cidadão não conhecia a estrutura, o cidadão às vezes nunca tinha vindo a Brasília, não participou da trama da Urdita. Essa trama é só ler a denúncia do Dr. Paulo Gonet. Ela foi organizada desde o início do governo Bolsonaro. Então, no meu ponto de vista, não há nenhuma dúvida, seria absolutamente não ortodoxo se amanhã o Supremo mudasse um julgamento, que a primeira providência seria todos os que estão presos teriam que dizer, opa, pera lá, vocês estão protegendo o Bolsonaro? Vocês estão protegendo o cidadão porque ele é general? O Supremo está com medo dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, não tem dúvida, não tem diferença, gente. Eu já comentei com vocês, quando lá de 26 de março, se não me engano, os advogados assumiram a tribuna para tentar o não recebimento da denúncia, ninguém negou os crimes, é incrível. Não teve um advogado que subiu lá e falou, isso é uma falácia, isso é um absurdo, não houve crime, todo mundo sabe que não houve crime, entendeu? Que é o normal o advogado falar. Eles ficaram meio assim, batendo pelas tabelas, questão de autoria, até que eu brinco assim, deviam ter dito, Bolsonaro não era presidente da República, não, ele é um inimputável. Bolsonaro estava ali como um turista acidental e tal, entendeu? Então, o normal, a regra, o Supremo condenará todos por todos os crimes. Aqui, Cacai, a gente até tem a pena prevista, colocando muito rapidamente aqui na tela para cada uma dessas acusações, mas só para resumir aqui, uma tem de 4 a 12 anos, outra 4 a 8, de 1 a 3 anos, enfim, golpe de Estado 4 a 12, e aí você vai somando, de repente, de acordo com os agravantes e tal. Outro dia a gente falava sobre essa expectativa dos anos de condenação, né? Eu queria reforçar essa pergunta com você, porque a gente já teve outros desdobramentos, até num outro inquérito envolvendo o Eduardo, o Paulo Figueiredo também, novas provas que saíram, a gente ainda não sabe como é que vai se desdobrar essa história também, mas tem áudios, tem documento, né, com a intenção de fugir para a Argentina, então tudo isso para atualizar essa expectativa do Cacai. Posso só completar essa história da pena? Cacai, aí é uma dúvida mesmo. O Alexandre de Moraes, quando votar, ele já dá uma sugestão de dosagem, de dosimetria, né, como vocês falam, da pena, ou isso fica lá para o final, depois que todo mundo apresentar os seus votos? Olha, existe as duas modalidades. Né? O ministro pode votar, condenar e já fazer a proposta. Tá. Eu penso que, neste caso, como uma expectativa muito grande, todos votarão e depois vai discutir a dosimetria da pena. O ideal seria já colocar. Agora, Gabi, é muito interessante, se você puder colocar de novo esse quadro das penas, até para eu te mostrar uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Como eu disse, no Brasil,
você tem obrigatoriamente que fixar, no mínimo, a pena mínima. O ideal seria que não tivesse pena mínima. O cidadão falava, ó, esse crime aqui eu vou dar 6 meses, eu vou dar 1 ano e tal. Mas existe até súmula sobre isso. Nós, advogados, vivemos brigando contra isso e sempre foi fixada a pena mínima. Então, se você soma aqui, ó, 4 e 4, 8, mais 4, 12, mais 3, 15, mais 1, dá 17. Tem uma pessoa que foi condenada a 17 anos. Então, assim, na realidade, se você fizer as penas mínimas, esse já é um monte de cadeia, um monte a pena é muito alta. Agora, o que vai acontecer? O Bolsonaro, como chefe da quadrilha armada, miliciana, o homem que seria o maior beneficiário, no meu ponto de vista, ele não vai pegar a pena máxima. A pena máxima daria 43 anos, se não me engano. Isso. Mas eu penso que não tem como ele não pegar pelo menos 32 anos de cadeia. Não tem Pelo como, menos. porque assim, seria uma injustiça com os que pegaram 12 anos, 14 anos, entendeu? Quer dizer, a dosimetria, Rodrigo, ela passa exatamente por isso. Aí vai ver as condições de cada um, a participação de cada um na elaboração, na manutenção. Quer dizer, eu penso que corre o risco até de vir uma pena maior aí, de, sei lá, 40 anos, 38 anos, que é uma pena que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Mas penso que virá em torno de 82. Aí você perguntou uma coisa interessante, Rodrigo. Uhum. Você tem o ministro dar o primeiro voto dele. Inclusive tem uma coisa que as pessoas não... Claro, ninguém é obrigado a acompanhar o tribunal, eu porque sou advogado e vivo disso. Mas assim, amanhã vai ser a leitura do relatório. Em 99,9% dos casos, o relatório é dispensado a leitura. Essa semana eu fiz 2 sustentações orais. Eu chego na tribuna, o ministro relator fala, doutor Cacai, o senhor dispensa o relatório? Eu nunca falei, não dispenso, não. Claro que eu dispenso. Assim como 99 dos advogados. Claro que pode ter lá um dos advogados que diz, não, dispenso não, para ter mais um pouquinho de tempo de televisão e tal e tal. Mas a regra é dispensar. Em dispensando, o julgamento começa já amanhã com o doutor Paulo Gonet falando. Doutor Paulo Gonet, se todos os advogados... Gente, eu estou dizendo que é a regra, esse caso é um caso diferente e tal. Mas a regra, eu sustentei essa semana em Minas Gerais, sustentei aqui em Brasília. Uhum. Primeira pergunta que você faz, porque, obviamente, todos os advogados conhecem profundamente o processo. Uhum. Ninguém vai para um processo desse, para o julgamento, sem conhecer o processo. Então não tem por que ler relatório. Mas, tudo bem, está previsto. A regra é dispensar. Se dispensar, já passa para o primeiro passo, que é a sustentação oral do doutor Paulo Gonet, 2 horas. E aí, seria muito bom se desse isso, porque amanhã mesmo terminariam todas as sustentações orais. Olha. Poderia terminar toda a sustentação oral. Ou seja, no dia 3, que é depois de amanhã, já começaria o dia, às 9 horas da manhã, com o ministro Alexandre lendo o voto dele. Aí sim. Sim. Então, quarta-feira. Isso aqui é o ideal. E até eu alerto uma coisa para vocês. Já falei sobre isso mais de uma vez, já escrevi. O ministro, o advogado tem tempo para falar, 1 hora. O ministro não tem tempo. É uma coisa maravilhosa, o ministro fala o que quiser. Eu entendo que ele pode levar um voto de 1000 páginas, mas ele deveria, no máximo, 1 hora para ler o voto dele, para resumir o voto dele. Porque nós podíamos terminar esse julgamento o mais rápido possível. O problema é que até escrevi com forma de blog no artigo meu, a vaidade também vai estar em jogo, entendeu? Vai ser julgada, a vaidade vai estar sendo julgada. O ministro sabe que vai estar o Brasil inteiro vendo ele. Cara, nós somos todos vaidosos. Você imagina, põe uma beca nos meus ombros, me bota na frente do Brasil inteiro, eu não vou ficar vaidoso? Eu jamais, eu não aceitei para advogar para ninguém, não. Mas estou numa pena danada de não estar lá, na tribuna, amanhã, falando e tal. 1 horinha. Né? Lembra do filme, que aliás é O Advogado do Diabo, né? Que termina com essa frase, a vaidade é o meu pecado favorito. Muito bom, lógico, não tem dúvida. Aliás... Os ministros podiam tranquilamente, amanhã terminar as sustentações orais, o ministro Alexandre lia na parte da manhã o voto dele, que vai ser certamente o mais substancioso. Depois nós teríamos os demais votos resumidos, porque, assim, gente, o que deve dar discussão jurídica? 2 coisas. A delação do Mauro Cid, o ministro Fux já disse lá, quando do recebimento, que vai deixar para analisar com mais cuidado amanhã. E é normal isso. Então, essa delação, eu não acho que ela vai ser
anulada nem revogada, mas eu acho que vai dar discussão. Não, aqui não vale, aqui foi um erro e tal, porque se anular, para o Mauro Cid é péssimo, porque ele perde os benefícios. Para os demais não tem muita importância. E também a questão da fixação da pena. O ministro Fux, com todo direito, já disse que acha que as penas estão muito altas. Então, a pena, como é que ela é? Só para vocês que, felizmente, não têm que acompanhar o julgamento. Quando tem uma turma, que é o julgamento colegiado, para que fixe a pena final, você faz uma soma e pega o ponto médio. Uhum. Então, um condena a 38 anos, o outro condena a 26, o outro condena a 30. Aí você vai fazendo o ponto médio para poder chegar a uma pena definitiva. Aliás, eu vou passar a palavra para o Chico, mas quero aproveitar aqui só para a gente relembrar os réus, né, desse núcleo 1, e para quem nos acompanha em vídeo, a gente coloca na tela também. Claro que tem o Bolsonaro, né, ex-presidente da República, também o Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general. A gente falou aqui, né, do alto escalão das Forças Armadas, Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que, aliás, vai ser o primeiro ali, né, quando a gente fala da sustentação oral, porque tem ordem alfabética, nos lembra aqui Heloísa Vilela, que vai estar acompanhando o julgamento amanhã em Brasília com toda a nossa equipe, Manuela Borges, tem Guga Nublar, enfim, vai ter um monte de gente lá, postos para entrar com a gente. Augusto Heleno também faz parte do núcleo crucial, ex-ministro do GSI, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Ramagem, deputado federal, ex-diretor da ABIN, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e para fechar, o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier Santos. Então, aqui a Elo Vilela também está acompanhando a gente ao vivo e nos lembrando qual é o passo a passo que foi divulgado pelo STF. Ela está super por dentro justamente porque ela vai acompanhar o julgamento. Ela é uma das jornalistas, né? Tem mais de 500, a Manuela Borges nos contava, né, Chico Sá? E senta na cadeirinha quem chegar primeiro amanhã, viu, Cacai? Dos jornalistas, a ordem é a ordem de chegada. Mas, Cacai, hoje o jurista... O Mauro Cid fala primeiro que os demais, embora seja, como a Lobé lembrou, seja por ordem alfabética, o Mauro Cid, embora seja réu, ele é delator. Então ele funciona como se fosse um assistente de acusação. Então ele é o primeiro a falar depois do Gonê. Perfeito. Entendi. Cacai, hoje o jurista Miguel Reale Júnior, ele falou que esse julgamento ia curar uma ferida da democracia, ressaltou a importância histórica, etc. Mas ele faz uma crítica, ele acha que poderia a turma inteira ser julgada por menos crimes. Por exemplo, supressão do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, poder tirar um deles. Ele avalia que poderiam ser condenados e tal, mas por menos crimes. O que você achou dessa observação dele? É justo? Na verdade, é o que eu falei com você na primeira resposta que eu dei para a Gabi aqui. Quer dizer, se a Procuradoria de Direito tivesse entendido que um crime absolve o outro, teria desses dois aí, podia ter sido só um. Sim. A partir do momento que o Ministério Público opta por denunciar por crime, o Supremo tem que julgar por crime. Claro que o ministro a defesa poderia ter explorado isso, dizer o seguinte, não, esses dois crimes aqui, só um deverá prevalecer. Repito, isso já foi colocado no começo desses julgamentos, quando era no plenário. Só o ministro Barroso e o ministro André Mendonça que considerou isso. Então, não tem como, no meu ponto de vista, você julgar 600 pessoas pelos mesmos crimes, com as mesmas defesas, e agora ser diferente. É claro, os advogados vão para a tribuna, é um direito, é ampla defesa e tal, esse é o momento do advogado, é fazer a sua defesa e tal. Só que estas questões foram todas elas já julgadas. É a mesma coisa quando você pega um professor que diz assim, esse caso tinha que estar no Supremo, no pleno, e não na turma. Eu também acho que o ideal seria no pleno. Só que em dezembro de 2023, o regimento mudou e passou a ser na turma. Tanto é que os primeiros que foram julgados na questão da tentativa de golpe foram julgados pelo pleno. Por isso é que o Barroso julgou, por isso é que o André Mendonça julgou. Então, assim, nós estamos vendo um julgamento importantíssimo, mas que já se deu para mais de 700 pessoas. Essa discussão
Claro, os advogados têm todo direito para a tribuna, de dizer e tal. Mas o Supremo não vai mudar o que já foi julgado. Acho até que é uma tese danada de interessante. Eu acho que os professores podem escrever sobre isso. Acho ótimo. O Cacá, e só adiantando aqui uma questão que vai rolar um pouquinho mais adiante, mas já está sendo colocada no mundo da política, porque enquanto o Bolsonaro está sendo julgado, está inelegível, a turma do bolsonarismo está tentando defender quem é que vai ser o candidato. Então, já mais de um desses governadores aí que tentam ser candidatos já disseram que, se eu pudesse, eu indultava, eu perdoava, eu dava anistia para o Jair Bolsonaro. De novo, o Tarcísio de Freitas, a gente falava agora há pouco, diz que se for candidato, se ganhar, pode dar um indulto para o Jair Bolsonaro. A gente lembra o caso do Daniel Silveira, né, que o Bolsonaro deu o indulto para o Daniel Silveira e depois o Supremo cassou. Tem alguma chance disso prosperar? Quer dizer, o Tarcísio, se for candidato, se ganhar, que eu acho que não vai ser, mas se acontecer, pode dar um indulto assim, personalíssimo para o Jair Bolsonaro? Funciona assim? Boa. O indulto é personalíssimo, não vejo nenhum problema nesse caso específico. Eu só acho que nem ele acredita, por isso que ele fala. Ele fala só para ter os votos bolsonaristas. Porque não é possível que um homem que seja governador de São Paulo não tenha conhecimento de que ele não pode indultar por esse tipo de crime. Até um ex-presidente do Supremo, Ministro Celso de Mello, que é um gêniozinho e que estou vendo com muita alegria ele escrever sempre no ICL, ele faz um artigo primoroso sobre isso. Ele explica exatamente os motivos que não pode ter anistia, não pode ter indulto. Então, assim, esse é um jogo político, Rodrigo. É um jogo político. Assim, na realidade, eu sempre digo isso. Esses que estão aí, ninguém quer saber de anistia para Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tivesse elegível, ele é que seria o candidato. O Zema, que envergonha lá Minas Gerais, não teria chance. O Caiado não teria chance. Então, assim, todos têm que fazer esse tipo de jogo, como você diz, político, para poder tentar arrebanhar os votos bolsonaristas. Mas vai haver condenação, no meu ponto de vista, com penas muito altas. Vai haver prisão, no meu ponto de vista, serão levados para presídio, que é assim que funciona. Após o trânsito em julgado, não tem direito à prisão especial. Essa é uma coisa importante de dizer. É só você lembrar, o Collor foi condenado recentemente pelo plenário do Supremo. Foi condenado e foi para onde? Para o penitenciário de Alagoas. Depois foi pedido domiciliar, e aí cada caso é um caso e tal. Eu entendo que se a pessoa tem o direito a uma domiciliar, deve ter a domiciliar. Por sinal, eu entendo que 3/4 dos 800 mil presos do Brasil não deveriam estar presos. Você teria que ter domiciliar, você teria que ter tornozeleira eletrônica, nunca um presídio como é do Brasil. Até escrevi sobre isso também essa semana. É muito bom que essa ultradireita agora está vendo os seus líderes para a cadeia, que eles vão parar de falar aquilo que eu defendi minha vida inteira desde a universidade. A necessidade de discutir e refletir sobre o sistema penitenciário brasileiro. Vão parar de dizer que é mimimi de quem defende direitos humanos. Mas não vão ser condenados, serão presos, recolhidos, vão perder as patentes. Aí tem uma discussão interessante, se é o Supremo que vai perder a patente ou se é o STM. E na posse da ministra Elizabeth, que é uma grande ministra, eu não gosto de posse não, mas na dela eu fui, porque uma mulher toma posse no STM, foi um prazer enorme lá ver, entendeu? Mas houve quem tocasse nesse ponto, que logo em seguida os julgamentos, condenados, talvez o STM é que vai discutir essa questão. Mas irão para a cadeia, vão cumprir pena, e isso é muito bom para a democracia, para a gente virar essa página e voltar a ter um pouco de tranquilidade. Mudar o assunto. Eu já estou doido para voltar a criticar o Supremo. Eu fui um crítico a vida inteira, estou protegendo. Eu já não aguento mais ficar sem criticar o Supremo, entendeu? Você imagina, o poder patrimonialista, o poder misógino, racista, conservador, como ele manteve as instituições funcionando, a democracia, já tem um ano que eu estou defendendo o Supremo todo dia, estou doido para começar a criticar de novo. Poder criticar. Mas porque virou a defesa da democracia, né? Sim. Virou. Claro. É outro valor. O Cacá, muito rapidamente, porque eu sei que a gente está chegando ao final do N2, mas eu queria muito saber, depois desse caso de condenação, né, que provavelmente vem por aí,
Aí tem a possibilidade de alterar ou não a sentença, porque tem as possibilidades todas de recursos ali, né? Que as defesas entram depois dessa decisão. Aí tem embargos de declaração, tem também embargos infringentes, enfim. Eu queria saber, a partir daí, que tipo de alteração que a gente pode ver, né, do cenário que está se desenhando e condenações que provavelmente não vão ser alteradas de forma alguma. Muito rapidinho para a gente fechar aqui o nosso bloco. Julgado o processo, é publicado o acordo em seguida, e aí vai ter embargo de declaração. Embargo de declaração serve para suprir omissão, obscuridade ou contradição. Não muda nada no federal do julgamento. O Supremo entendeu no julgamento do senador Luiz Estevam, Toffoli era o relator, o ministro Toffoli, que o segundo embargo de declaração, se não trouxer nada de novo, já transita em julgado, em plenário e manda prender. Aqui não vai ter embargo, porque para ter embargos de divergência teria que ter 2 votos de absolvição. Aí depois dos embargos de declaração, aí só para o bispo. Por isso é que eu digo que é um risco você ter o julgamento do Supremo Tribunal, porque do Supremo pode recorrer para o bispo. Não tem saída. Vai ser julgado os embargos, vai sair publicado, e aí vai transitar em julgado e não vai ter mais nenhum tipo de... Ah, não, mas não pode ir para o plenário? Não tem hipótese de ir para o plenário. É assim que funciona. É que a prisão do Bolsonaro também não é automática, né? Assim, para esclarecer para muita gente que está nos acompanhando aqui. Quer dizer, tem o direito dos embargos de declaração, e aí, se tiver um segundo embargo, é natural que o advogado tente encontrar uma saída. Isso vem desde a época do senador Luiz Estevam. No plenário, eles falam, olha, esse embargo tem efeito apenas procrastinatório, transita em julgado nesse momento. A partir desse momento, sai a ordem de prisão. Perfeito, excelente, Cacai. Obrigada por esclarecer todas essas nossas dúvidas e as nossas ansiedades também, porque amanhã começa o julgamento. Muito obrigada. Obrigado. Até amanhã. Em breve. Valeu, Cacai. Nos vemos no julgamento. Abraço grande. Nos vemos, Cacai, com certeza. Lembrar, ele cravou, voa ali na casa do 32 anos. E ele está cravando que começa cumprimento de pena fechado, não vai ter essa coisa de domiciliar, não. Vários pontos aí a destacar dessas falas do Cacai, gente. Vamos observar mesmo, porque é isso que o Chico falou, né? Acertou que seria... E o Cacai tem anos, tem milhagem de julgamento e de STF. É isso aí. Sabe o que está dizendo. Amanhã nós estaremos aqui com um esquema diferente, né? Esquema diferente. Amanhã a gente começa toda a nossa cobertura especial do julgamento a partir das 8 horas. O ICL Notícias Segunda Edição começa excepcionalmente no horário que normalmente acaba. 7 horas da noite, porque é o horário ali previsto para acabar a sessão da tarde. No julgamento da primeira turma ali do Supremo Tribunal Federal, a sessão da tarde. Sessão da tarde do STF, que é o que vai interessar, a sessão da tarde de amanhã. E aí a gente começa o programa trazendo todos, vamos dizer, um compilado do desse primeiro dia de julgamento. Vamos nessa amanhã para a gente voltar amanhã on fire. Com a notícia de que o William Bonner não vai dar a notícia da prisão do Bolsonaro. Vocês estão sabendo aí? Ele deixou a que ele deixa a apresentação do Jornal Nacional. Então, logo agora, não terá esse gostinho. Espera aí, rapaz. Tão rápido assim, né? Tão rápido. Eu esperaria um pouquinho. Só para dar isso aí. Vamos nessa. Então agora a gente acompanha o Chico Pinheiro Entrevista. Não perca, porque, olha, a entrevista com o João Silvério Trevisan, escritor, cineasta, dramaturgo. Acompanhamos a partir de agora. Vamos nessa. Até amanhã. Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e, ao mesmo tempo, assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. Está traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula, a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br. Tá tudo lá.